Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Schmidt, co-host do nosso podcast Giro de Ideias. Hoje, infelizmente, o nosso host principal, o Dodô, teve um problema pessoal e não conseguiu estar aqui, então hoje eu tô aqui com o Thiagão para tentar comandar esse programa. Nosso 10º episódio, né, Thiagão? Exato. Tema super interessante, inclusive. Tema super interessante. Vamos deixar o pessoal um pouquinho curioso. E como que tá aí, Thiagão? Tudo bem? Tudo tranquilo. Como é que foi a semana? Foi boa, graças a Deus. Corrido. Trabalho, tudo tranquilo? Tranquilo. Legal. Bom, antes de falar um pouquinho do tema, vamos pedir pro pessoal de casa, né, os nossos amigos, compartilharem nosso vídeo, curtir. O Thiagão não é muito da rede social, o pessoal sabe, ele é mais low profile, mas é interessante a gente compartilhar, seguir. Os conteúdos estão super bacanas, né, Thiagão? Sim, cada vez mais a gente vem trazendo temas diferentes, tentando abarcar todos os públicos aí. E conhecendo esse mundo, essa plataforma, né? Digital, né? A gente tá voando agora nisso daí. Exato. A gente vai fazer 3 meses de programa, né? Aproximadamente 3 meses. Isso aí. A gente grava uma vez na semana. E aí a gente já falou de segurança do trabalho, já falamos de CLT, já falamos de vinho, falamos de geografia. Geografia, clima. E hoje o tema hoje de peso, interessante. Hoje o convidado tava dando uma palhinha ali pra gente e já ficou empolgado, né? Já tava fazendo aquecimento ali, já tava bom demais. Legal. Já era um podcast ali, aquele tempo que a gente ficou conversando, aqueles temas. Vamos falar do tema já de hoje? Vamos lá. Então o tema de hoje, nosso episódio 10, é população indígena e meio ambiente. Isso aí. A importância da população indígena na manutenção da floresta em pé, né? E todas as contradições e problemas que a gente vai tratar aqui sobre esse tema. Legal. Espero que... É uma forma de a gente conscientizar as pessoas, né? Sim. E trazer cada vez mais adeptos para esse tema. E para luta e a manutenção das populações indígenas é muito importante. Né? Verdade. E para falar desse tema, nós vamos apresentar o nosso convidado. O nosso convidado é o Rodrigo Martins. Tudo bem, Rodrigo? Tudo ótimo, boa tarde, muito obrigado aqui pela oportunidade de estar com vocês dialogando sobre a questão indígena, que é uma questão super importante para nosso povo brasileiro como um todo. Sim. Obrigado, agradecer aí a presença. Sabemos que a vida universitária é corrida, né, de professor é corrida. Obrigado pela presença aí. Maravilha. Falando um pouquinho do Rodrigo, eu vou ler aqui porque o currículo do homem é extenso demais. Então deixei a colinha aqui. Tentamos resumir, mas se tiver alguma coisa errada aqui, você corrige a gente, por favor. Então o Rodrigo é doutorando em ciências com ênfase em geografia física pela Universidade de São Paulo. Mestre em desenvolvimento sustentável com ênfase em povos e territórios tradicionais na modalidade indígena. Também é especialista em geoprocessamento com ênfase em planejamento e gestão ambiental. E, por fim, geógrafo formado em 2003 pela USP. É isso mesmo, Rodrigo? Eu já defendi a tese, então já sou doutor em geografia física. Que maravilha. Parabéns. Muito obrigado. Falando um pouquinho da atuação dele hoje... já trabalhou no Departamento de Áreas Protegidas do Ministério do Ambiente ou você trabalha ainda nisso? Não, esse eu já trabalhei. Já trabalhou. Então hoje você é diretor de Patrimônio Ambiental da Prefeitura de São Paulo. Exatamente. Legal. Também já participou do Serviço Florestal Brasileiro e chefe da área de proteção ambiental Bararé Colônia? Bororé Colônia. E por fim também é professor universitário. Exatamente. Nos cursos de gestão ambiental e de geografia. Legal. Currículo de peso. Nossa senhora, muita coisa. Muita coisa. Rodrigo, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente dessa vida sua, da sua formação, da sua profissão. Conta um pouquinho pra gente. Então, é uma profissão que desde criancinha, né, quando eu era bem novinho, 5 anos, meu pai me deu um atlas de presente e aí eu ficava lá folheando. Naquele tempo não tinha Wikipédia, não tinha esses negócios de internet, né? Então aquilo me despertou muita curiosidade de conhecer lugares, países e povos. Então foi aí que eu comecei a entrar no mundo da geografia, mesmo criança, adolescente, acampando, conhecendo os povos indígenas aqui da cidade de São Paulo. Na adolescência eu acampava na Serra do Mar e sempre passava os povos indígenas. Então essa relação que eu comecei a ter com a floresta e com os povos indígenas começou a amadurecer então a partir desse momento. E aí entrei na geografia, né, fui trabalhar na área pública, né, sobretudo com gestão de áreas protegidas e planejamento ambiental. E aí fiz o meu mestrado,
também na área indígena e ambiental, e o doutorado também. E continuo trabalhando com questões ambientais, políticas públicas e comunidades tradicionais, incluindo os povos indígenas. Interessantíssimo. Show de bola? Show demais. Bom, eu vou mandar a primeira pergunta aqui pro nosso convidado, Thiago, e hoje você que vai extrair o melhor do Rodrigo. Pode deixar. Já tá anotado aí, né? Sim, sim. Pra gente começar, doutor Rodrigo, o que são os povos indígenas? Conta um pouquinho pra gente. Então isso é um ponto importante de dizer, que eu vi no começo do podcast, né? Vocês falaram populações indígenas. A gente evita usar o termo populações, porque populações eles não têm muita identidade. População geralmente é quando você tem muitos elementos. Agora, povos, sim, povos têm identidade. Então são diversos povos ou nações indígenas, né? Que também é utilizado. Porque é como a gente tem o povo brasileiro, mas dentro do país, do Brasil, não tem só o povo brasileiro. Tem outros povos também. O Brasil, na verdade, é um país multiétnico, né? Nós temos aí pelo menos 315 etnias reconhecidas, assim, pelo IBGE, né? No censo do IBGE que aparece, né, no censo, porém tem muito mais outros povos também que possam ter aí, que não se reconhecem, pessoas até na cidade que são descendentes de indígenas e, por alguma questão histórica ou familiar, deixou de se reconhecer, porém pode se despertar novamente, né? E falar, não, eu sou descendente de um povo originário, né? Tenho meu laço ancestral, minha cultura e vou fazer isso valer. Então, esses são os povos indígenas, são os povos originários que estavam aqui no país e na América antes da chegada dos europeus, que a gente utiliza também o termo, eu que sou um decolonialista, como a invasão europeia, que foi um evento que aconteceu a partir do século XVI, que começou a tomar territórios. Aí veio, por exemplo, o meu povo, né, que eu sou descendente de europeus, e começou a tomar territórios de indígenas até se pacificarem com a proclamação das constituições e delimitando, então, um momento de, não, agora tem um território indígena dentro do território nacional e vamos tentar conviver pacificamente. Quando você fala dessa pacificação, é recente, né? Constituição de 88, ou antes já? Não, antes, né? Por isso que tem a questão do marco temporal, né? Entendi. Que isso é utilizado por alguns... o marco temporal, que é o tempo onde você vai definir que aquela terra é indígena, né? Porque às vezes muitos indígenas antes da Constituição de 88, eles sofreram violência e foram expulsos do seu território. E aí, mas eles têm o direito de reconhecer o seu território pela Constituição. O marco temporal, ele define isso. Qual que é o marco temporal para a gente estabelecer desde quando aquele povo deveria estar ali para aquela terra ser reconhecida como uma terra indígena? Então, a gente tem de um lado os grupos, sobretudo os ruralistas, né, que querem as terras para produzir as suas commodities, e tem os povos indígenas que dizem que foram forçados e muitas vezes a saírem dos seus territórios. Claro que alguém pode perguntar, mas e aí o Brasil inteiro é terra indígena? O Brasil inteiro é terra indígena, porém, aí você tem que definir para qual etnia. Não dá para você, por exemplo, fazer, o Brasil inteiro é de uma etnia. Não, por isso que você tem os povos. Tem determinado povo, ele é daquele território, e aí você procura entender como que se construiu aquele território daquela nação. Aí, alguns marcos temporais que a gente pode utilizar, logo no século XVI, tem alguns alvarás régios do Reino de Portugal, que já definia terras indígenas, entregando os direitos indígenas, por exemplo, que eles não poderiam ser escravizados, que teria que respeitar... Isso a coroa portuguesa lá atrás já fazia isso. Então por isso que tem esse debate jurídico de não dar para usar a Constituição de 88. Entendi. Né? Outros instrumentos legais de outras constituições que o Brasil teve, a de 45, a de 34, né? E a de 45 também, se eu não me engano, a de 34, ela traz já os elementos que define e reconhece terras indígenas. E aí depois ela foi suprimida por outras constituições, né, porque teve movimentos, até movimentos golpistas, né, nos anos 60, que
mudou a Constituição sem uma consulta popular, sem uma Assembleia eleita. E aí retirou esses direitos indígenas e só volta em 88, que aí sim é o que a gente chama Constituição Cidadã, que serviu como exemplo para muitos países. É uma Constituição que traz bem claro os direitos indígenas lá, são 2 artigos, né, 231, 232, e são bem claros, o direito à sua cultura, do jeito que ela é estabelecida. Eles não precisam, por exemplo, se integrar à sociedade, como era entendido antes. Eles devem se integrar. Não, eles podem viver do jeito que eles querem no seu mundo, inclusive das suas regras, diferente das regras do Estado dentro dos seus territórios, né? Então isso também a Constituição garantiu. Direito à moradia, direito à saúde, direito à educação, direito à manifestação cultural, política, religiosa e também direito à terra. Isso que é a Constituição. E aí vem a discussão do marco temporal. É isso que eu ia entrar na questão. E como que a lei do marco temporal, né, essa discussão, entra nesse contexto? O que seria essa lei? Explica para o ouvinte, por gentileza. Não é uma lei. A marco temporal é uma discussão, né? Certo. É a discussão de quando que é o marco temporal, de quando que é a data de que vale, a partir daquele momento, os povos indígenas que estiverem naquela terra têm o direito ao território indígena. Aí é defendido, sobretudo pelos ruralistas, usar o marco de 88, certo, por causa da Constituição. Antes de 88, ou seja, de 87, se eles não estivessem naquele local, não poderia ter a terra indígena. Como que eles provam isso? Então, como que se prova que estava? Aí aí tem uma investigação histórica, jornalística, criminal, inclusive, tem documentos da época, inclusive da ditadura militar, de expulsão de povos indígenas das suas terras para entrega para outro, e sobretudo para o setor do agronegócio. Outros atores, como os ruralistas e agronegócio. Mas também para construção de estrada, construção de hidrelétrica, construção... Então, eles não foram indenizados. Então, às vezes, não tem como voltar mais àquele território. Porém, o povo existe. E ele está sofrendo ali porque está marginalizado em alguma região. Então, ele precisa garantir que tem alguma terra para sobreviver daquela forma. Por quê? É importante também garantir a diversidade cultural. Porque a diversidade cultural, ela traz uma diversidade de pensamentos, de formas de vida. Então, muitas vezes, as soluções que podem existir para toda a humanidade não está só dentro de uma cultura. É por isso que a gente precisa de uma diversidade de línguas. É bom você aprender várias línguas, porque uma forma de pensar pode mudar a forma de produzir alguma coisa, a forma de entender. E então é esse respeito à diversidade e o próprio direitos humanos, né? São povos que... a ONU, inclusive, ela estabelece que nós estamos na década internacional das línguas, porque a cada ano a gente perde aí, em média umas 10 a 20 línguas no planeta. Perde o povo some, é eliminado. No Brasil, por exemplo, nós temos aí umas 250 línguas faladas hoje. Nossa, não faz ideia. Não. O Brasil é um dos países mais diversos do planeta Terra do ponto de vista cultural. A gente já teve um pesquisador, que eu trabalho muito com ele, que é o Kurt Numedaju, e ele mapeou 1000 etnias, ou seja, 1000 formas de se falar, né? Claro que algumas etnias têm uma língua próxima, né? Mas dentro de uma família linguística. Então, mas sempre tem umas diferenças, né? Então, ele conseguiu mapear 1000 etnias. Então, é possível que tenha aí pelo menos umas 800 línguas. E existem hoje no território brasileiro. Que tinha no Brasil, que tinha registrado no território brasileiro, originalmente. Hoje, com os nossos estudos, a gente já viu que é muito mais que isso. Porque quando a gente pega o Kurt, ele fez o mapa dele nos anos 40. O meu trabalho, ele dá continuidade ao estudo dele. Então, por exemplo, só no Planalto Central, eu consegui achar 88 a mais. Então, já, digamos, das 1088. Aqui na região do Sudeste e da Bahia, que eu fiz agora o meu doutorado, eu consegui achar mais umas 90. Então, você tem 88 mais 90 línguas, além do que era falado do que o Kurt registrou nos anos 40. Então, quando a gente investiga, mas como que a gente acha isso? Documentos históricos dos nossos
colonizadores, eles mesmos relatando mapas históricos, história oral. Quando você vai começar a entender como que surgiu uma cidade, o IBGE ele tem um banco de dados que chama IBGE Cidades, que ele registra a fundação daquela cidade, todo o procedimento, que aquelas pessoas, como chegaram lá, alguns com base na história local, na historiografia local, documentos locais, igreja, paróquias, né? E aí nessa você começa a ver que está registrado alguns povos indígenas. Então, através desse instrumento do IBGE, principalmente, que eu consegui também aumentar muitos registros além do que o Kurt registrou nos anos 40, até porque naquele tempo não tinha o IBGE. Então, ele usou esses documentos que eu falei, e aí, conforme a ciência vai desenvolvendo, a gente vai tendo mais registros que vamos encontrando. Então, é assim que a gente consegue ver o quão diverso o Brasil é. Eu não imaginava que era tão diverso assim, tinha tantas línguas. Inclusive, eu ia até perguntar, qual era o número aproximado de povos indígenas no século XVI? E quanto que a gente tem hoje ainda? Sim, território? Então, como a gente viu... Para fazer a manutenção de todas essas etnias ainda. Exato. O Kurt Numedaju, ele identificou ali, registrou, né, nos seus estudos, pelo menos 1.000 etnias. Certo. E o IBGE hoje registra 330 etnias. Então, a gente teve uma redução aí de 670 etnias. 670 línguas, 670 povos que sumiram do mapa. Nossa. Literalmente. Foram apagadas completamente. Pra gente fazer uma comparação da Europa, por exemplo, né? Que é uma coisa que a gente estuda bastante, conhece, que muita gente veio de lá, a língua portuguesa, eu ia falar língua brasileira, né? Portugal já tá quase lá. Mas a gente vê lá, ó, na Europa nós temos aí umas 7 famílias linguísticas, né? Que é o latim, o germânico, o eslavo, aí tem umas línguas isoladas, que é o basco, o húngaro, né? O celta, outra família, então não chega nem a 7 famílias. Só aqui no Brasil a gente tem no mínimo aí umas 12, né, conhecidas. Tupi, Guarani, Puri, Borum, Machacali, Cariri, G, Tucano, Pano. Então, já tem 8 famílias. Então, dentro de cada família, aí você já vê, já é o dobro do que tem na Europa. Isso falando só em território brasileiro, Só, né? No território brasileiro. Aí, se você vai nos Andes, tem o Aruac. Não, Aruac tem aqui também. Tem as línguas... agora me fugiu. Mas as línguas dos Andes, que já não tem aqui também. Mas aqui também tem o Aruac. E o Caribe, então, já 9. 10 famílias. E na Europa a gente contou aí 5 famílias. Então já é o dobro de famílias. Cada família, aí por exemplo, o nosso exemplo, latim. Aí você tem o italiano, francês, espanhol, português, o romano, da Romênia, romeno. E dentro da Espanha você tem o catalão, né? Tem na França tem outras línguas também, latino, occitano. Então você tem, dentro de uma família, você vai ter umas 10 línguas. Né? Aí a mesma coisa vai acontecer aqui, às vezes até mais, né? Porque tem vai estratificando ainda mais, né? E tem uma tendência, um local mais diverso. Essa é a minha tese de doutorado. Quanto maior a diversidade biológica, maior vai ser a diversidade cultural também, porque você vai criando mais possibilidades de conexões, de vida, de modo de vida, de como conviver naquele território. Então a diversidade aumenta. Conforme você vai se aproximando para os polos, vai diminuindo a diversidade biológica, a biodiversidade, e também vai diminuindo a diversidade cultural, porque são poucas culturas que vão conseguir conviver com um ambiente cada vez mais frio, menos diverso de possibilidades de alimento. Agora aqui no Brasil, por ser tropical, como tem uma diversidade muito grande de ambientes, de formas de vida, também vai ter uma diversidade muito grande de culturas. Uma coisa muito prática é porque muitas vezes como é que surge um povo, né? Muitos com a origem de uma etnia. Então eles têm lá um grupo consolidado, aí uma família se destaca, fala, não quero mais viver aqui, né? Brigou com o parente, ou então a escassez de alimentos, ou então teve guerra, e aí vai para um outro território. E aí nessa vai surgindo, e aí eles acabam não tendo mais contato, e aí, no decorrer dos séculos, vira outra língua,
uma língua que às vezes se comunica com algumas palavras, mas vira outra língua, vira outro povo. Então, aqui no mundo tropical é muito comum as pessoas saírem, porque é muito mais... as condições de moradia... Muito mais acessível, muito né? Mais, você encontrar outras formas de vida. Muito mais fácil. Você vai lá e monta uma cabaninha. Agora, num frio... Quando você está num lugar muito frio, você tem que montar uma estrutura que possa te aquecer. Sim. Agora que você vai com uma rede, carrega, faz lá e faz uma estrutura simples, e aí você consegue montar uma comunidade. Isso também é um diálogo interessante com a arqueologia, porque muitos esperam, mas aqui o povo é atrasado, porque a gente não tem aquelas pirâmides do Egito. Esse era o tema que a gente estava até discutindo agora há pouco, que eu ia falar pro pessoal, né? Porque... Para mudar um pouco essa consciência que a galera tem de achar que povos indígenas são atrasados ou outros povos autóctones, não só no Brasil, em qualquer canto do mundo. Você poderia explicar para a gente um pouco isso? Sim, uma das coisas importantes da gente saber é se existe hoje, né, as pessoas que estão hoje vivendo aqui, todos os Homo sapiens, né, das espécies Homo sapiens, têm a mesma capacidade cognitiva, né? Então você pode pegar qualquer um indivíduo como bebê e colocar dentro de outra sociedade, ele vai se desenvolver exatamente naqueles parâmetros. Daqueles parâmetros. Porque a capacidade cognitiva, ela é similar. Então, a questão não é cognitiva, a questão é histórica das escolhas de que cada povo fez para conviver com aquele ambiente. Então, aquela língua se encaixa, por exemplo, com aquele ambiente, conhece as coisas, conhece as formas de como se conectar, né, naquele local e também o modo de vida, né? Aquele modo de vida que foi desenvolvido para conviver ali. Por exemplo, você pega uma pessoa urbana e solta na floresta. Ela não vai durar uma semana. Exatamente. Não dura. Agora, você pega uma cultura florestal, uma pessoa de uma cultura florestal, solta em qualquer floresta. Ele vai conseguir desenvolver uma capacidade de sobreviver ali. E isso acontece naqueles programas lá, tem de largado e pelado. Largado, né? E pelado. Aí você vê muito isso. Uma pessoa que é capacitada, tudo bem, treinou, consegue. Mas se é uma pessoa daquele ambiente, ela vai conviver ali, porque aquela cultura que ele tem é apropriada para aquilo. Então, ou seja, é uma pessoa desenvolvida para viver ali. Agora, obviamente, você pega esse grupo, uma pessoa de um grupo que é de um tipo de ambiente, solta numa cidade... Claro que a competição é outra. Não tem aquele histórico de quem já vive na cidade, que sabe que tem que trabalhar, sabe que tem que ter um endereço, sabe que tem que ter pagar as contas. Então é outra forma de cognição que foi desenvolvida, né? Outra cosmovisão que foi desenvolvida. E aí por isso que vem aquela questão errônea de achar, não, o povo atrasado, porque olha aí, não consegue... Lógico, porque a cidade é uma outra forma de vida. Mas as pessoas urbanas não vão conseguir viver, alguns até sem celular, hoje em dia, né? Sim. Então, se você larga ele em algum lugar, cadê meu celular? Pânico total. Pânico total. Então, é nisso que a gente vê que a gente observa que não existe povos primitivos, povos evoluídos, cultura primitiva, cultura evoluída. Existe cultura e povos daquela história, daquele espaço, do espaço-tempo, né? E se chegaram até ali é porque desenvolveram estratégias para sobreviver e conseguir atingir o mundo hoje do jeito que a gente conseguiu, os nossos ancestrais levarem a gente chegar aqui hoje, né? Isso é muito interessante porque o que a colonização fez foi um apagamento histórico, né, desses povos, achando que eles eram selvagens e para impor um modo de vida sob o qual eles sempre viveram, que era aquele modelo europeu, por meio da colonização, e acreditavam que esse era o único meio de sobrevivência. E é muito interessante você trazer essa visão, porque tudo vai depender da cultura que você cresce, né, que você vive, e os espaços que você está acostumado a desenvolver e se enxergar como ser, né? Exatamente. E tem uma estratégia para ir. Foi uma estratégia que a colonização era uma estratégia de conquista de territórios, conquista de recursos, né? Sobretudo porque a Europa estava vivendo ali naquele momento, até hoje, né? Era a periferia do planeta ali que eles conviviam. Eles conviviam, o centro do mundo era a Índia, era a China, era o mundo árabe, né? Tanto que a ciência se desenvolveu no mundo árabe, a matemática, os números que a gente usa são algarismo arábicos, né? Então, e aí a Europa estava meio que na periferia. Então eles começaram a contornar o mundo, a ideia deles, para poderem
acessar esses locais. E aí que veio as navegações. E aí teve uma estratégia que o próprio Papa da época, Alexandre VI, ele fez parte. Inclusive, eu acho que é uma pessoa abominável. Essa pessoa é uma pessoa que com certeza devia ser excomungado da igreja. Porque ele assinou a bula papal que dividiu o planeta em duas partes que é o Tratado de Tordesilhas, né? Dividindo para duas coroas, e no tratado está escrito que ele concede as terras, as pessoas, as vilas, as cidades, tudo que eles encontrarem aos reis de Castela e Portugal, desde que eles os submetam à fé cristã. Ou seja, é uma estratégia deles trazerem pessoas para o lado deles, e essas pessoas vão virar o quê? Trabalhadores para eles, e o território controlado por eles. Então, era uma estratégia de poder. Né? Era uma estratégia de poder, né? Que é o que a gente chama de colonização. E aí, com a resistência sempre houve, né? Sempre houve. Inclusive, né, uma das coisas que é interessante, que muitos falam, mas tinha conflito entre os povos indígenas. Exatamente, aqui, que a gente estava discutindo ali agora. Eu lembrei. Aí, claro que tinha. As pessoas, você briga com seus irmãos, não briga? Tem conflito na família. Então, são pessoas. Todo mundo é igual, né? Gente. Então, tem conflito entre irmãos, conflito entre vizinhos, conflito entre famílias, conflito entre comunidades, conflito entre povos, conflito entre nações, entre estados, né? Então isso faz parte da sociedade, da construção da sociedade. Aí... E hoje ainda ocorrem esses conflitos? Então, claro, como sempre teve, só que a gente observa que tem também os grandes... as organizações políticas, né? A consciência política, né? De se mobilizar. Então, nessas mobilizações do Brasil, a gente tem a articulação dos povos indígenas do Brasil, a APIB, né? Que é uma grande articulação de várias lideranças, vários caciques, né? A gente chama chefes, né? Chefes e chefas, e alguns não têm essa nomenclatura. Tem povos, até aqui em São Paulo, os Guarani, que não utilizam lideranças, né? Eles são sempre coletivos. Então, outras formas também de organização política. Então, nessa com um objetivo comum, demarcar as terras, todas as terras indígenas, garantir todos os direitos indígenas, né? E aí muitos até falam, mas se for pensar, se for demarcar a terra indígena de todo mundo, e São Paulo, né? Vai virar terra indígena também? Não, São Paulo aí tem que ver quais são os povos indígenas que estavam naquele local, também se tem os remanescentes, se precisam desse território todo. Então tudo isso também é avaliado, né? Porque a gente também tem que conviver com o Estado. Porém, os conflitos existem, mas os grupos organizados politicamente, eles têm consciência de que tem uns inimigos maiores, adversários maiores. Sim. Tanto que eles conquistaram nesta forma o Ministério dos Povos Indígenas, foi uma conquista da Organização dos Indígenas, a primeira vez na história que a gente tem uma indígena ministra, né? A Sônia Guajajara, ministra dos povos indígenas, e também uma presidenta da FUNAI, né, indígena. Nunca teve na história do Brasil indígenas no primeiro escalão do governo. Então é uma conquista da organização. Eles se organizaram para isso, não ganharam assim, vou te dar de presente porque você me ajudou. Não, isso é uma organização, uma reivindicação. Não foi um lapso dos políticos. Não foi, agora é a hora, claro, porque foi uma organização. E isso vem um acúmulo histórico. Mas eu queria contar uma historinha de um conflito que a gente tem, que é como se fosse uma anedota, né? Que pode ser, né? A gente ainda não tem provas, mas pode ser que seja a origem dessa rixa São Paulo-Rio, né? Que a gente tem os povos Tupiniquim e os Tupinambá, né? Os Tupinambá conviviam, o território dele, a maior parte era do norte do litoral de São Paulo, litoral norte, até o sul da Bahia. Então, toda essa extensão, aí depois passava um pouquinho e voltava ali na Amazônia. Mas esse era um grande território tupinambá. E os tupiniquim tinham algum território também no meio ali no Espírito Santo, como tem até hoje, e os tupinambá tem na Bahia, né, os remanescentes. Só que o grande território tupiniquim estava mais da divisa do Rio, pegando São Paulo, né? Então os tupiniquins eram mais no litoral de São Paulo e os tupinambás no Rio. E quando chegou as invasões europeias aqui, os franceses se aliaram aos tupinambás e os portugueses se aliaram aos tupiniquim. Os franceses fundaram a França Antártica, que é o atual Rio de Janeiro, que é uma cidade, primeiro foi fundada por franceses. Era esse primeiro nome? Era o nome do Rio de Janeiro, quando era uma cidade, uma comunidade, digamos, de franceses. Interessante. E em São Paulo tinha a Vila de São Vicente,
né, fundada por portugueses. E Portugal e França já eram beligerantes da Europa, eles já estavam brigando por territórios até lá, né? Então, chegava aqui, eles tinham já um conflito. Aí eles se aliaram com dois povos que já também tinha já uma disputa, Tupiniquim e Tupinambá. Tanto que tem um filme muito legal, que é o Hans Staden, né? E também tem um outro filme que chama Como Era Gostoso o Meu Francês, que conta essa história de que os Tupinambá e os Tupiniquim ficavam um atacando o outro, aprisionavam um guerreiro e vingava a morte de um outro guerreiro que um outro aprendeu num passado, e era uma coisa sem fim, né? Então fazia parte da cultura guerreira deles, aprisionar um guerreiro, prendia e fazia um ritual antropofágico, né? Então tem todo um ritual, e no ritual tem a forma de morrer também, a forma de matar e a forma de morrer, a forma de comer, não era, tô com fome, não, era um ritual. Eles não comiam as pessoas também porque eram, eu tenho fome, não. Eles acreditavam adquirir as características de força, coragem. Exato, e respeito também ao guerreiro. Quando era uma pessoa muito covarde, eles não faziam esse ritual. Inclusive, os portugueses quase não eram comidos. Os portugueses ficavam lá chorando. Choravam, então. Choravam. Não, larga ele, não quero pegar essa covardia não, deixa quieto. Descarta. Mas então, aí pode ser que essa rivalidade Tupiniquim, Tupinambá, português com francês, que se aliaram e formou depois dois estados, né, Rio de Janeiro e São Paulo, pode ser que tenha origem também essa rixa aí. Não tem ainda uma prova, mas a gente observando, é interessante que as fronteiras dos territórios e as histórias de alianças, né, elas ocorreram nessa fronteira São Paulo-Rio, né? E claro, são povos do mesmo. A gente também não é inimigo de nenhum carioca. Sim. Mas tem aquela rixa. Tem rivalidade. Rivalidade, né? Então pode ser que tá por aí também, né? Daqui a pouco vai aparecer um carioca queimado ali. Centro de São Paulo. Pô, mas o papo tá tão bom que eu não tô nem querendo me meter aqui. A explicação tá muito boa. Vou até deixar você falar um pouco, porque senão eu vou sair perguntando embora. Eu tô aprendendo muito aqui, é muito didático a explicação do Rodrigo. Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta aqui. Existe uma estimativa de quantos povos indígenas existem e quantos indígenas existem no Brasil? Tem... Em número de pessoas, assim, né? Em quantidade, Sim. Ó, a gente imagina... aproximadamente os estudos aí é de populações mesmo, né? Populações do passado, né? Tem, por exemplo, alguns estudos de grandes autores, como Darcy Ribeiro, o William Denevan e o Walter Neves, que é um arqueólogo hoje, né? O Walter Neves, ele estima que só na Amazônia 5 milhões de pessoas que viviam no século XVI, né? E aí, pegando esses estudos também do Darcy Ribeiro e do William Denevan, a gente pode imaginar aí que no Brasil devia ter umas 10 milhões, porque a Amazônia devia ser muito mais populada, porque é uma região de maior diversidade, porém os outros territórios, sobretudo o litoral, a Mata Atlântica, também devia ser bastante populosa. 10 milhões, salvo engano, é a população de Portugal hoje, aproximadamente. O que eu ia perguntar é se tem um percentual da população daquela época. Então, aí para você fazer essa analogia, então você tem 10 milhões de pessoas e 0 de outro grupo, certo? Aí o William Denevan, ele, que é um geógrafo estadunidense, ele publicou no aniversário de 500 anos da chegada do Colombo lá na República Dominicana, né, que ele chegou, foi ali. Então ele publicou um artigo sobre isso. Aí ele viu que a principal causa de morte foi as doenças, guerras também e tal, mas as doenças muito, porque muitos povos não tinham os anticorpos. E os europeus sacaram isso e começaram a entregar até roupa contaminada para dar uma... que legal, vou te doar uma roupa. E quando vai ver, voltava e um mês depois... Uma guerra biológica. Uma guerra biológica já tinha. Já existia. Então ele estabeleceu que só no primeiro século, 90% dessa população foi dizimada. Nossa. Né? Em 100 anos? Em 100 anos. 90%? 90%. Então, pelo menos de alguns 80, alguns 90. Então você já tem aí diminuindo aí... Nossa. De 10 milhões, vamos dizer que foi para 1 milhão. Né? E aí ela foi diminuindo mais, aí porque daí ficou aqueles mais resistentes, só que sofrendo e se escravizando, sendo escravizados alguns. Então, quando a gente pega o IBGE, o censo do IBGE que começou a contar indígena mesmo, foi
o de 2010, né? Mas aí você pegando as outras estatísticas, imaginou que a população indígena chegou na virada do final do século XX a 200 mil pessoas, né? Nossa. Então, de 10 milhões... Né, 200 mil pessoas, né, assim, nos anos 80, 90. E aí voltou a ascensão, porque os direitos começaram a ser reconhecidos, a Constituição de 88 ajudou bastante, muitos povos se organizaram, muitos aliados, né, e aliadas, não só do mundo indígena, mas do mundo jurídico, do mundo político, do mundo civil, acadêmico, da população civil, apoiando. Então começou a ter uma ascensão. Aí a gente teve um registro no censo de 2010, já 800 e poucas... 850 mil. Agora, no último censo, deu quase 2 milhões. Né? Então, tá tendo aí você vê, 2 milhões. O Brasil tem 190, quase 200 milhões pelo último censo. 192, por aí. Então, você tem 1% da população. Né? Então, uma população que já foi 100%, a tendência de qualquer população é crescer. Sim. Né? Não diminuir. Essa população ela diminuiu de 100%, hoje está 1%. Já chegou a estar menos de quando teve quase 200 mil, né? Naquela época o Brasil devia ter uns 150 milhões. Então você tinha aí menos de 0,5%. O que eu ia perguntar é se nessa época aí que chegou a 200 mil, houve um risco ou de ter um extermínio total, de não existir mesmo. Sim, exatamente. Por isso que teve vários movimentos, né? A gente teve aí o cacique Galdino, né? Que foi queimado lá em Brasília. Estava reivindicando os direitos dos Pataxó da Bahia, né? Mas a gente teve também a ascensão de um deputado Juruna nos anos 80. Então, isso ajudou a fortalecer, mas isso aconteceu mesmo, foi meio que o momento final ali, já estava meio quase desaparecendo muitas etnias, né? E era o momento da abertura ali dos anos 70, que abriu a Transamazônica, e aí começou a levar doença para muitos povos que estavam ainda em situação de isolamento voluntário. Isso também é um ponto importante para falar no podcast de vocês. Não existe povos isolados. Isso não existe. É errado o termo? O termo já foi superado. Entendi. Os estudos antropológicos, né, sociológicos, geográficos, históricos, verificaram que eles não estão isolados. Ou seja, eles não estão assim, eu não sei o que está acontecendo por aí. Não, eles estão fugindo. Eles sabem, então eles estão em isolamento voluntário. Eles não querem contato com os outros povos, muitas vezes até com outros povos indígenas. Faz risco a manutenção deles. Né? Faz risco. Eles viram o que aconteceu com algum grupo que sumiu, foi para a cidade, começou a usar roupa, usar produtos e perdeu a sua cultura. Então, alguns não querem que isso aconteça. Esses a gente chama de povos em isolamento voluntário, né? Então, esse é um conceito importante. O Brasil é um dos países, se não o mais, eu não posso dizer que tem mais... Estima-se que tem uns 60 povos aqui de isolamento voluntário. Sobretudo no Amazonas, no Acre, no Roraima, no Pará, nas fronteiras, nas regiões de fronteira, mas também em Goiás, né? Em Goiás, mesmo em Goiás, no centro do Brasil, é possível que tenha povos avacanoeiro, por exemplo, em situação de isolamento voluntário. Existe a FUNAI considera essa possibilidade, né? Porque como estão em isolamento voluntário, a própria instituição brasileira tem uma política hoje de não estabelecer contato. Contato nenhum. Certo? Respeitar. Identifica e respeita. Identifica o território e começa a fazer um isolamento, para que outros povos não se aproximem e para que aquele povo consiga garantir a manutenção da sua cultura. Então, o Estado brasileiro começou a garantir isso, é aí que foi. Então, a gente pode dizer que esse marco foi os anos 80, foi quando atingiu aí o menor número, né? E aí, a partir de então, né, a década de 90 foi... Muitas terras indígenas foram demarcadas, né? Porque a Constituição exigia 5 anos depois de publicada, todas as terras tinham que estar demarcadas, né? Mas não demarcou tudo. Não demarcou tudo ainda. E aí, puxando o gancho, qual o papel da FUNAI para garantir que esses povos se mantenham da forma como eles existem hoje? Então, aí com os direitos que eu disse... Eles conseguem avançar em algumas políticas nesse sentido também? Conseguem. Então, a FUNAI é tão importante que eles reivindicaram a presidência. Né? Reivindicaram a presidência. Uma ex-deputada, né? A Sônia... Joênia. A Joênia...
lá de Roraima, ela foi indicada pelo esse movimento, a PIB, né, e não só esse, né, a gente tem outros grupos localizados, para presidir a FUNAI. E por quê? Porque é a instituição do direito que representa o Estado brasileiro para garantir os direitos indígenas. Então, ela procura demarcar as terras, é a FUNAI que faz a demarcação, o reconhecimento das terras, porque tem toda uma etapa, né? Primeiro é a identificação, onde é identificado, é um perímetro mais aprofundado, mais genérico. Aí depois tem a delimitação, onde já é feito alguns estudos topográficos para estabelecer o memorial descritivo desse local. Aí você tem a demarcação, que é a colocação física do cercamento e dos pontos de limites dessas terras, georreferenciando isso e depois construindo uma matrícula para que seja registrada, que é a última etapa, que é o registro dessa terra como uma terra indígena pelos documentos oficiais do Brasil. Então é a FUNAI que faz todo esse procedimento. Além de tudo, tem a garantia da saúde, né? Que, claro, tem a CESAI, que é ligada ao Ministério da Saúde, que é a Secretaria de Saúde Indígena, porém a FUNAI ela faz uma relação muito importante para que a CESAI atinja esses locais. Na educação, por exemplo, todos os povos que têm língua que não é português, eles têm o direito de ter aulas da língua dele, inclusive aulas de geografia, história, biologia, na língua deles, né? Porque é a língua nativa. E, isso é interessante quando a gente encontra algum indígena, sobretudo aqui em São Paulo é muito comum, você vai para Parelheiros ou ali perto de Jaraguá, tem os Guarani. Aí, quando eles falam português, não é um português muito claro, alguns, né? Alguns falam bem porque estudaram, né, fora das aldeias. Mas é a mesma coisa. Eles falarem português, só para você ter ideia, é a mesma coisa de um brasileiro falar inglês. Até mais complexo, falar chinês. Caramba. Porque você está falando uma língua que não está nem na sua história, né? O inglês, ele ainda está no tronco. É a mesma família linguística. Não está nem na família, nem no tronco. Lugar. É outra história. Então, imagina essa pessoa, então ela é bilíngue, né? De uma língua que não tem nenhuma relação histórica, ela é fluente na língua dela e fala chinês. Caramba. Aí fala, pô, mas ele não fala direito. Meu, vai falar chinês, até quando que você vai conseguir falar direito? Então isso é importante a gente tomar consciência, né? Porque às vezes e muitos falam que eles não falam muito. Não, às vezes é porque eles não vão conseguir dialogar no nível que eu estou dialogando, que vocês dialogam. Então eles preferem também não ficar falando muito, porque não tem um vocabulário, não tem uma estrutura. Agora fala na língua deles pra você ver se eles não vão falar bastante. Então é bom também a gente aprender línguas indígenas para poder dialogar e respeitar mais a nossa diversidade. Isso vai abrir também a nossa mente. Sempre que quando você aprende uma nova língua, você abre um canal no seu cérebro de outras conexões. Outras formas de pensar que você não pensa na sua língua. Sim. Então, mesmo quando você não sei muito, falando espanhol, você já vê isso. Uhum. Aí começa a falar inglês, começa a falar francês, vai pro chinês, vai pro tupi, né? Vai pro machacali. E aí vai abrir mais ainda a mente. Ô, Rodrigo, você disse ali pra gente ali fora, quando a gente tava conversando, que existem 2 termos que a gente não deve utilizar, que é o termo índio e tribos. Você pode explicar pra gente um pouquinho sobre isso? Ah, sim, claro, é importante, né? A gente sabe que o desavisado, muita gente, sobretudo os mais antigos, usam. Dentro até do mundo indígena, os indígenas mais antigos usam, né? Esses termos índio, tribo. Porém, depois que teve esses movimentos de reivindicação da nacionalidade como um povo, uma nação, né? E veio esse debate, porque índio é uma pejoração que foi inventada lá pelo Colombo. Ele estava achando que tinha chegado na Índia. E a palavra índio até no espanhol para quem nasce na Índia, né? Então eles não são índios, não são da Índia, não são indianos. Eles são indígenas, que vem do latim indus genus, gerado dentro. Então eles são, inclusive, indígenas em inglês também. É uma palavra que ela está dentro desse vocabulário do indo-europeu, porque é um vocabulário que significa aquele que se gerou naquele território. É o indígena. E também povo originário, que é o povo originário, é o primeiro povo que viveu naquele território, naquele local. Então é por isso que é indicado,
né, evitar, claro que a gente, quem é indígena também vai entender se você é ou não, mas apto no universo do debate, né, sobretudo dos direitos. Mas se souber, se puder, né, evita. E tribo também, porque tribo era uma forma de pejoração também, de mostrar que eram involuídos, que eram primitivos. É uma tribo, uma coisa ainda do lado dos homens da caverna. E não é bem assim, porque como eu disse inicialmente, todo ser humano que está hoje no planeta teve uma história para poder chegar até aqui e tem a mesma capacidade cognitiva. E foi essa história que levou todas as estratégias de sobrevivência para chegar. Então não é involuído ou evoluído, não. Então, por isso que é utilizado o termo comunidade indígena, né, povo indígena, né, ou território indígena, dependendo da escala, né? Porque são grupos, ou grupo indígena, que são grupos que estão organizados independente de ser mais ou menos evoluídos. Inclusive, se você for ver muitas tecnologias hoje que a gente tem na nossa cidade, vem dos indígenas. Por exemplo, pipoca, né? Pipoca é uma tecnologia indígena, é um alimento. O próprio milho, ele não tinha na natureza, foi uma engenharia genética indígena que desenvolveu. O milho era que nem, sabe aquelas gramas que você vê no pasto lá, que tem uns grãozinhos bem pequenininhos, igual um trigo. O milho nativo era assim. Então os indígenas, eles foram fazendo cruzamentos, seleções, né, e testes de sabor, de textura, tanto que você vai nos locais de origem do milho, sobretudo nos Andes e no México, que você tem ali mais de 100 cultivares diferentes, de cores, tamanho, forma, sabor, milho doce, milho salgado. Então, esse é um exemplo, né? A rede, outro exemplo também. Então, muitos falam assim, você não vai usar celular. Então então você para de comer pipoca também, né? Fala assim, os indígenas não pode ter celular. Então para de comer pipoca, cara. Porque é tecnologia dos caras. Justo. Né? Vai pro lado... Né? Então tem muita... A gente tem a canoa, né? A canoa não existia. Até a palavra canoa é uma palavra indígena. Então a canoa, essa forma de você navegar tipo um tronco, né, que é usado, até a canoagem é um esporte olímpico, né, e isso é uma tecnologia indígena, né, a própria barraca que você usa no acampamento foi desenvolvida a partir da observação de como os indígenas montavam as suas casas, que é uma forma prática. Então muita coisa foi observada dos indígenas para poder utilizar hoje. Outro que é importante dizer, o adoçante, né, a gente tem a estévia. A estévia que é utilizada em alguns, sobretudo quando você vê zero, que não antes era o diet. O diet usava aspartame. Aí o zero usa estévia, que é uma planta que é dos Guarani. É uma planta que os Guarani usavam para adoçar o mate deles. E aí é uma tecnologia dos Guarani que foi apropriada, virou um puta mercado, né? Desculpa até a palavra, né? Um grande mercado. Tá à vontade. Né? Então ninguém mais usa, né? Se quer manter em forma, então não vai poder consumir nada que tenha zero, né? Porque isso é tecnologia indígena. Então, por isso que a gente não pode ficar dizendo que um é mais atrasado que o outro, né? Todos nós estamos convivendo no mesmo planeta, na mesma época, né? Independente de onde estamos, se estamos no planeta nessa época, é porque as estratégias que os nossos ancestrais desenvolveram nos levaram a chegar aqui. Então, nós temos a mesma capacidade de convivência e adaptação no ambiente onde a gente está. E aí é respeitar apenas o diferente, né? A forma diferente do outro viver. São diversas culturas, cada um com as suas características, né? Exatamente. E aí você falando disso, das tecnologias, a parte medicinal, também tem muita tecnologia envolvida? Tem, muita tecnologia. Tem alguns desses antibióticos, até... remédios de pirona, né? Tem as plantas que eles já utilizavam para isso, né? E também você tem outras que é usada até na psicologia. A gente tem os chás, né? A ayahuasca, por exemplo, que é usada hoje até para eles tentarem extrair a ciência moderna, extrair alguns elementos para poder utilizar em tratamentos até antidepressivo, né? Contra
as pessoas que são adictas, são viciadas em alguma coisa, né? Para tratamento de vícios, né? Então você tem muita tecnologia, até na área biológica, em todas as áreas, né? E na geografia, com certeza, que é como que o nome dos lugares, né? São Paulo, inclusive, né? São Paulo de Piratininga era o nome original, mas você tem muitos bairros aqui que continuam com o nome indígena, Butantã, né? Então é porque conheciam a terra dura, a terra firme. Então algumas... sabiam onde eles estavam, né? As características o conhecimento, naturais, ele passeia em todas as áreas da ciência, né? Então é absurdamente errado você falar povos evoluídos e não evoluídos. Não, isso povos aí, apenas. com certeza, né? Isso aí já... Quem fala isso é justamente aquele que não conseguiu ainda atingir um nível de cognição, de entender a relação. Exato. É isso aí. Ou por algum interesse sob a ótica do seu modo de enxergar o mundo, né? De interesses, quer dominar o outro. Pode ser uma forma de conquista, de manter ainda esse domínio, né, de submissão do outro para poder expropriar o seu território, os seus recursos e também as pessoas, né, como uma classe social subalterna para que eles possam ser trabalhadores, operários e o outro viver numa classe social que explora esse tipo de situação. Então, isso também a gente analisa quando o povo indígena tem um antropólogo importante que é o Cardoso de Oliveira, dos anos 70, e ele, junto com o Darcy Ribeiro também, que eles mostram que os povos indígenas, muitos que passaram por uma adaptação, digamos, uma integração na nova sociedade, que é a sociedade urbana, eles entram pela base. Eles não vão entrar, eu vou ser a classe dominante. Não, todos eles vão entrar como os povos mais explorados, sem trabalho, sem terra, sem a língua, sem domínio de técnicas. Então eles vão morar nas periferias. Então a gente tem um predomínio da comunidade até que perde a sua identidade. Aí não se identifica nem como pardo, que deveria ser a forma de observar mesmo quem tem uma ligação indígena ancestral, né? Sim. E aí foi colocado esse conceito, pardo, e o negro, o preto, né? Que é o do IBGE. E aí depois unificando os dois como negro. Então isso também tem um apagamento da história indígena, porque aí acaba o pardo, que normalmente é um índio descendente, ele entra dentro de um grande arcabouço chamado negro, né? E aí perde-se a relação que ele tem histórica com seus ancestrais indígenas. Então isso também é um debate importante que tem que ser feito sobre a questão racial no Brasil, né? Que não tem só negro e branco, né? E mesmo tem os indígenas, mas tem as pessoas não indígenas que são índio-descendentes, né? E também tem um direito diferenciado. Claro que a gente tem uma relação de... E aí tem um historiador que fala, não, mas os indígenas eram os negros da terra, que era assim que ele defende, foi assim que foi construída a ideia de o negro é a junção do pardo com o preto na questão das cotas raciais, por exemplo. Mas aí nessa você tem um apagamento do indígena que está ali no meio, né? Então é uma forma também que a gente precisa colocar em questão é a questão do pardo, a questão do mestiço brasileiro, daquele que muitas vezes é indígena, que foi obrigado a migrar das suas terras para as cidades, morar nas periferias, morar nas favelas e começar do zero, às vezes trabalhador, o pai e a mãe eram analfabeto, era trabalhador rural, mas fala, minha mãe foi pega laço, então era indígena, estava ali e foi entrando no universo do mundo urbano por meio da escola, do trabalho, de luta, acordando muito cedo, dormindo tarde, estudando à noite, e aí conseguindo o seu espaço, o seu trabalho, mas deveria ter uma reparação histórica aí. Sim. Né? Porque muitos outros já começaram na frente deles, porque eles tiveram que passar todo um sofrimento. Então essas reparações históricas também precisam ser feitas com os índios descendentes, as pessoas que têm uma descendência muito grande, muito forte de povos indígenas, e não tanto, porque a maioria do povo brasileiro é mestiça mesmo. Você tem uma pele que aparece mais branca, outra mais negra, outra mais parda, porém dificilmente você acha alguém 100% negro, 100% branco, 100% pardo, né? Sim, sim. Mas a questão não é de quantidade do elemento do DNA ali. A questão é social, de como você vê a pessoa, né? Por isso que fala, a racial é da cor da pele mesmo. Quantas vezes você sofreu um preconceito, né? É por isso que é colocado, não vou fazer um DNA para saber se você tem ou não ancestral indígena ou negro, porque se for ver, todo mundo tem quando é brasileiro. É se você sofreu ou não
racismo, né? Porém, aí tem a questão não é essa, na minha visão, que eu acho que tem que ser colocada e discutida, que eu vejo muito, é o apagamento da história indígena das pessoas. De achar que todos eram, não, se é negro, é branco, então o indígena é só o indígena. Não, a gente tem também esse que tem pouca ligação ancestral africana e pouca ligação ancestral europeia e mais ligação ancestral com comunidades caboclas rurais do interior do Brasil, que são os indígenas. Muito interessante. O que eu queria perguntar é qual que é a percepção que os povos indígenas têm da gente, assim, do outro lado? Porque a gente tem muito a nossa percepção deles. Você consegue explicar? Consegue ter um entendimento? É difícil. Esse tipo de pergunta é bom fazer para um indígena, né? Porque também tem muito isso. A gente que não é indígena, a gente é aliado. Eu sou um aliado dos povos indígenas. Porém, eu não posso falar em nome deles. Inclusive, tudo que eu falei aqui, um indígena pode falar muito melhor do que eu, com a forma que ele vê. Mas o que eu observo, que eu já visitei aí pelo menos aí umas 40 comunidades, né, etnias diferentes no Brasil, na América do Sul, na América do Norte, na Austrália, né? Então, nessas observações que eu tive, nessas convivências, muitos assim vê, por exemplo, aqui em São Paulo, que tem os Guarani que eu gosto de falar bastante, que é um povo que eu convivo bastante. A palavra do não indígena é juruá, né? Que é o que? A pessoa de barba. Certo. Então, que é uma forma que eles observam. Quando você tem muita barba, você tem uma ligação histórica com os europeus, né? E também vem aquela questão do pardo que nem todos têm. E é um indígena que está ali, né? Então, então eles veem assim, é uma forma de ver. Uma forma de ver. Aí, outros também veem assim, pô, mais um que tá vindo aqui para querer tirar alguma coisa da gente. Tem isso também, dependendo, por isso que é sempre importante, primeira coisa que fazer, se for visitar uma comunidade indígena, procurar falar com as lideranças. Não chegar assim, não é zoológico, muitos acham, que legal, que bonitinho, vou sair tirando foto. Não, é uma comunidade, como se você estivesse visitando um outro local de um outro país. É como se fosse Tem que respeitar. Tem que respeitar e procurar as lideranças, sobretudo os professores, as pessoas que têm alguma ocupação naquela comunidade importante, e procurar dialogar e falar assim, olha, posso tirar foto, posso conhecer melhor vocês, posso falar com vocês, porque muitos indígenas veem os não indígenas, que eu prefiro dizer assim, né, do que branco ou negro, os não indígenas, que inclui todos que não são indígenas, eles veem também com curiosidade, como oportunidade de diálogo, de conhecer mais coisas. Todo mundo quer fazer troca, né? A troca faz parte da vida das espécies. Foi assim que surgiu a diversidade de espécies. Foi fazendo trocas. A diversidade de culturas. Foram fazendo trocas. Um povo isolado, ele tende a desaparecer. Porque quanto mais isolado você tem, menos troca, você fica estéril e some. Né? Então, as trocas são necessárias. Por isso que tem também até alguns rituais indígenas de enviar pessoas de uma aldeia para outra para ter as trocas. E também os povos não indígenas são na maioria das vezes, se eu for contar, 99% das vezes eu fui muito bem-vindo. Porque eles querem fazer trocas, veem uma oportunidade de aprender e também um aliado, uma aliança, né? E claro, você observar, ninguém é inocente, né? Eles são, da mesma forma, vai fazer uma leitura e ver até que ponto eles vão poder confiar em você. Mas eu observo que a maioria acredita que há muita boa-fé no planeta, né? E, sobretudo, aqueles que estão com menos conflitos com os vizinhos não indígenas, né? Então, se você vai, às vezes, numa comunidade Pataxó, que sofre hoje muito com os ruralistas, os Guarani lá de Mato Grosso, que estão sofrendo também com perda de terras no Mato Grosso do Sul, né? Lá na região de Dourados, né? Os Guarani Kaiowá. Então, esses aí já vai ter uma tensão. Mesmo você chegando lá, eles vão... Então, é sempre bom chegar com alguém que já conhece,
Mesmo que é um não indígena, ser apresentado, não chegar lá de qualquer jeito. Que já detém um pouco da confiança deles, né? Isso é claro. E mesmo a visita, não precisa estudar, não, pessoal. Tem muita gente, eles querem, pessoas visitam também. A maioria que eu conheço. Faz uma troca, compra um artesanato, né? Leva um presente também, é sempre bom, né? Presentear as pessoas, faz troca, né? Muitas vezes não precisa pagar, levar dinheiro. Ô, Rodrigo, você falou desses conflitos, porque é muito interessante que na grande mídia, né, a gente tem um slogan, o agro é pop, que vende muito nos últimos anos. E não falam desses conflitos isolados, por exemplo, que tem grandes impactos a esses povos originários. Né? Qual o risco que esse tipo de agro pode trazer para esses povos? Então, você falando disso, entra muito também no debate da minha tese de doutorado, né? Que eu defendi agora, está disponível no Teses USP, Refúgios Bioculturais e Redução Desnaturada. Mapeamento da desterritorialização dos povos indígenas do leste e sudeste do Brasil, de 1500 até hoje. Então, essa tese, a gente dialoga muito isso, que a gente chama de um conceito que a gente chama de desnaturação, que é a perda do contato com a natureza, a perda da valorização da natureza, da diversidade. Então, isso vai construindo ambientes cada vez mais estéreis, sem diversidade. E o agro, ele é isso, né? A gente sabe que como tem muito dinheiro envolvido, compra-se tudo, né? Compra televisão, compra político, compra as pessoas, compra cientistas também. Compra que você está enxergando, né? Então, aí vem construindo essa imagem legal. Mas a gente, o agro que seria saudável é o agro da diversidade, é o agro feito pela agricultura familiar. Que é aquele sim que traz arroz, feijão e alimentos. Esse é o que entrega na sua casa os alimentos. Né? O agro que a gente fala que é o agro é morte, é o das commodities. É aquele que usa muito agrotóxico, aquele que usa muita espécie transgênica e que desmata tudo para plantar só uma espécie. Seria monocultura, né? Monocultura. Então a soja, a cana, né? Sobretudo, né? O eucalipto, né? São grandes desertos. Na verdade, a gente até chama deserto verde. Às vezes você vê tudo verdinho ali, mas é um deserto, só tem uma espécie ali, é uma espécie estéril, porque quando é transgênico, se você pegar aquela soja e plantar em outro lugar, ela não nasce, se você não jogar aquela química que ele tem que estar associada. Então é feito tudo... Então ele tá amarrado tudo numa estrutura... É uma estrutura de dominação. Sim. Então isso é uma esterilização do planeta, por isso está levando ao aquecimento global, né? Tá levando às mudanças climáticas e a perda de todas as espécies, e inclusive um risco, porque você elimina a diversidade da fauna e flora. Da fauna, flora, da microfauna também. E aí nisso você vai criando um ambiente mais hostil também, sim, né? O planeta vai ficando mais hostil e as possibilidades de conexões que existem. Porque às vezes, mas a gente só vai... dificilmente existe uma pessoa que só quer fazer aquela coisa, só quero comer, por exemplo, este prato. Não, quero uma diversidade. As pessoas tendem a procurar, hoje eu vou comer uma comida japonesa, árabe. Então isso já é uma forma de diversidade. Não, hoje eu vou diferenciar no prato. Então isso pode se perder. Daqui a pouco é só uma coisa. Inclusive vai vir um enlatado, já cai ali uma coisa estranha. Então esse é o risco que as sociedades correm. Mas o que eu ia falar da minha tese é que a gente demonstra, por meio de imagens de satélite, de análise de mapas históricos, da perda da biodiversidade que o agro fez. Então a gente teve uma diminuição gigantesca da biodiversidade nessa região que eu estudei, e isso acompanhou a perda de territórios e de terras indígenas. Então a gente conseguiu provar que o desmatamento ele é 4 vezes menor nos territórios indígenas e de comunidades tradicionais. Porque, claro, a gente precisa também produzir a sua roça, construir a sua casa, mas quando você pega os territórios indígenas de comunidade tradicional, ele é 4 vezes menor do que as áreas que estão fora desse território. Então, se você desmatou ali 25% de uma terra indígena, numa área não indígena foi 100%, 4 vezes mais. Né? Se você desmatou 10% de uma terra indígena, fora foi 40%. Isso a gente mostra analisando diversas imagens e mostrando, comparando, né? Então, a gente vê que o agro, ele foi esterilizando
E ele foi tirando essa biodiversidade, diminuiu a diversidade de povos, a diversidade de espécies. A gente tem uma espécie no Brasil que sumiu já desde os anos da colonização, que é uma arara negra, por exemplo. Nossa, que nem sabia que existia. Então, tem algumas espécies que sumiram depois que começou. A gente tem outras espécies que estão em risco de extinção também, né? Então, a gente tem aí alguns felinos, né? Sobretudo de grande porte, né? Mas e é justamente pela perda de diversidade ocorrida pelo agronegócio. Um exemplo claro, por exemplo, a Europa. A Europa tinha leão. Né? Na época lá do Império Romano, tinha leão na Europa, tinha leão na Ibéria. Tem até foto de leão tirada no final do século XIX, na Ibéria, na Espanha. Então, não tem mais nenhum leão na Europa. Por quê? Foi tudo dominado pela urbanização, pela produção do agronegócio. E isso é um modelo que até beneficia determinados grupos, talvez o grupo que domina essa técnica, que tem esse recurso, que acumulou a matéria e as finanças, eles vão se beneficiar. Mas às custas dos outros grupos, que vão perder terra, cultura, vão se submeter ao trabalho deles. Então, é esse que é o jogo, né? Então, se você tem que escolher um lado, eu acho que a gente também tem aliados também que são de grupos que têm recursos, né? E a gente tem que também observar isso, que é você saber conviver pacificamente com os vizinhos, né? Mas com certeza o maior problema é a concentração de renda, né? Que isso leva, e aí observar, não, mas eu quero um dia ser igual ao Elon Musk. O planeta não vai aguentar 10 Elon Musk. Vai exaurir rápido. Então aí a gente precisa mesmo acabar com os Elon Musks. Sim. Criar mais gente igual nós. Sim. Né? Não precisa de umas pessoas com tanto recurso acumulado, com tanta finança acumulada. A gente precisa sim ter muita gente vivendo bem. E não vivendo super bem para um monte de gente. Porque aí você tem a espoliação dos recursos para que essa pessoa possa viver tão bem assim, né? Então o agro, na nossa visão indigenista, né, e de geógrafo, ele não é pop. O agro é morte. Muito bom, muito bom. E aí, Marcelinho? Tá satisfeito, Diagão? Não, interessante. É bom trazer essas informações. Eu tô só ouvindo aqui, muito bom, muito didático, tô gostando bastante, mas infelizmente estamos chegando no fim, né? Estamos no fim, vamos às considerações finais, Diagão. Primeiro, agradecer Rodrigo pelo seu tempo novamente, por dar essa aula aqui pra gente. Queria que você deixasse um recado aí, divulgasse rede social, site, fica à vontade. Certo. Você tem um site também, muito interessante. Fala um pouquinho dele. Tem um site, né, chama Popiguá, Popygua, que é meu nome de batismo nos Guarani, inclusive também é o nome do meu filho, de um deles. O outro é Verá, que também é um nome, que o meu nome é Verá Popiguá, né, e Verá, que é relâmpago, é um deus da iluminação, e Popiguá, que é o guerreiro, o guardião, né, do conhecimento da tradição. Então, é meu apelido, meu nome indígena, Guarani, e eu tenho um site chamado Popygua, Popygua, .blogspot.com, e lá a gente tem diversos materiais, né, separados em seções, tem os meus artigos científicos, tem as minhas teses, né, e eu convido, né, todos que puderem, né, também deixar algum comentário, né, sugestões, contatos que a gente possa dialogar também. Acessa o site popygua.blogspot.com. E dizer aqui um recado importante, né, que eu acho que nós poderíamos cada vez mais conhecer a nossa história, né, as nossas origens, porque com certeza você que está aí assistindo também tem origem indígena em algum momento da sua história, né? Então reconhecer a nossa história, respeitar as pessoas que vivem e convivem aqui, a diversidade de culturas, isso é primordial para garantir não só a sua sobrevivência, a sobrevivência da sua família, né? E dos nossos, de todas as formas de vida, sejam elas humanas ou não, porque muitas dessas formas de vida não tem condições de reivindicar os seus direitos. Os animais, os rios, eles não têm lá como fazer uma petição no juiz. Então,
a gente tem que se aliar também a quem os protege, senão não teremos mais água para todo mundo, não teremos mais terra para todo mundo e será um cada vez mais hostil, né? Tem até aqueles filmes de ficção científica, Mad Max, né? Sim. Aquelas coisas, né? Tenebrosas. Mas é isso que eu deixo como recado, a gente nos reconhecer, o Brasil, nos reconhecermos como um país multiétnico, multinacional, com diversas nações vivendo aqui. É assim que a gente vai conseguir construir um mundo de maior paz e de respeito entre os vizinhos e entre todas as formas de vida humana e não humana aqui do planeta Terra. Muito obrigado, Rodrigo. Sem palavras. E eu acho que hoje a nossa meta é de trazer um pouco mais de informação, para trazer um pouco mais de identidade para as pessoas que vivem aqui nesse território, para pensar em novas formas de enxergar o mundo, né? A gente não precisa viver nesse planeta somente pensando em consumo o tempo todo e achando que essa é a única forma de ser feliz. Tem outras formas outras causas, né, para ajudar a lutar e garantir uma vida melhor futuramente para os nossos filhos, netos e por aí vai. E sair da caixa, né? Exato. Eu acredito que os povos indígenas são um dos principais atores da nossa sociedade hoje que garantem a manutenção da floresta em pé, garantem outras formas de você lidar com o espaço territorializado. É isso mesmo. Com certeza. Bom, eu tô aqui aprendendo muito, não é da minha área, eu te confesso que muita coisa, 99,9% eu não tinha noção nenhuma, peço desculpa até meus professores do primário, né? Não tinha conhecimento, mas foi muito gratificante. É um dos objetivos do nosso podcast também, sair da caixa, conviver com pessoas de diferentes pontos de vista e diferentes áreas. O Thiago sabe que a gente está todo dia trazendo convidados diferentes para realmente pensar ali, fazer o pessoal de casa. A gente tem um público também muito jovem, nossos amigos é muito jovem, e tenho certeza que a grande maioria também não tinha esse conhecimento, então é muito gratificante pra gente. Sim. Entregar esse conteúdo, trazer pessoas com conteúdo bacana para que a gente possa evoluir como sociedade e conhecer também o novo, né? Acho que é muito importante. Bom, vou agradecer aqui novamente o nosso Rodrigo, agradeço o Thiago, vou agradecer ao nosso estúdio, podcast, Pod Studio, um espaço muito legal que está dando a oportunidade da gente fazer esse trabalho bacana, um ambiente super confortável, tem ar-condicionado, de fácil acesso aqui em Osasco, então quem quiser gravar o seu conteúdo, trazer novas pessoas para conhecimento, a gente deixa aqui o nosso recado, o Pod Studio. Obrigado, Thiago. Obrigado, Rodrigo. Foi um prazer. Até a próxima. Total. Obrigado, pessoal. Valeu, galera. Até mais.